Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor Ele depositou no meu coração esses dias, uma palavra que tem queimado no meu coração. E eu sei que hoje vai ser uma manhã onde você vai poder experimentar a graça do Senhor, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, essa é uma manhã que você vai ser tocado pela graça. Amém, aleluia. Se você puder, ou se você quiser acompanhar na projeção, não sei se a Gabi, eu olhei e vi que o Gabriel está ali, vai colocar Lucas 5, a partir do versículo 1, amém? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Então, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco para a praia, e assentando-se lhe ensinava junto do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simeão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simeão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais para os companheiros do barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram-lhe ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescadores de homens. E arrastando-lhe o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa semana eu estava meditando nessa palavra e eu estava pensando aqui e analisando aquele contexto, sabe? Toda aquela história que se passava. E eu comecei a entrar um pouco naquela história, comecei a emergir um pouco com aquilo que estava acontecendo. E, gente, a Bíblia fala que aqueles pescadores, eles haviam trabalhado a noite inteira. Eles tiveram uma noite talvez muito cansativa. Eu nunca pesquei, não sei como é pescar, meu marido já tentou e foi triste a pescaria dele. Ele disse assim, eu acho que ele queria dizer essa frase: amor, não faz o almoço hoje porque eu vou buscar o sustento de casa. Ele falou desse jeito. Aí eu disse: rapaz, esse homem nunca pescou na vida. O Deca tá influenciando meu marido. Aí ele foi. Quando deu meia hora eu pensei assim: acho que eu não vou esperar não, porque eu acho que esse negócio não vai dar muito certo. E quando ele voltou, adivinha o que ele conseguiu? Nada. Nem umas piavinhas ele conseguiu pescar. E eu consegui imaginar, sabe, Pedro e todos aqueles pescadores, gente, nessa noite cansativa, nessa noite onde eles trabalharam, onde eles se esforçaram, onde eles batalharam. Nós precisamos entender que a pescaria para Pedro não era apenas um hobby, não era algo que, amor, eu vou ali me divertir, se der certo, amém, se não der, tem algo aí para suprir. Não. A pescaria, ela era o sustento daqueles homens. Era através daquilo que eles mantinham as suas casas, as suas famílias, se mantinham. Então eu consigo imaginar a frustração de um pescador que passa uma noite inteira trabalhando, uma noite inteira ralando. Eu acho que leva muito tempo lançar as redes, esperar que venha. E quando puxa, vem o quê? Galho de árvore, vem o que for no mundo, mas não vem os peixes. E aqueles homens, eles se encontravam nesse local. A Bíblia fala que ele estava no local adequado, no horário certo, mas eles não conseguiram pescar exatamente nada. Eu imagino aqueles homens chegando na beira lá do mar, da praia, e pensando: poxa, mais um dia eu vou voltar para casa sem nada. Poxa, eu trabalhei, eu fiz de tudo, eu passei uma noite inteira, eu talvez perdi uma noite inteira aqui e eu não consigo encontrar nada e eu não tive êxito nenhum no meu trabalho. E é interessante que a Bíblia fala que quando Jesus encontra aqueles homens,
eles já tinham saído do barco e eles estavam lavando as suas redes. Isso significa que o trabalho já tinha acabado. Eles não iam mais fazer nada, eles estavam lavando as suas redes. Dali eles iam para casa cansados, frustrados, talvez desencorajados, talvez desanimados por ter trabalhado uma noite inteira, mas não ter conseguido exatamente nada. E o Senhor, Ele começou a falar comigo quando eu li esse texto, quando eu li essa história, que a primeira coisa que nós precisamos entender, e você que está aqui, você precisa entender, que quando as nossas estratégias humanas, elas falham, é porque é o momento da gente experimentar um milagre. Amém? E quantas vezes nós nos encontramos como Pedro? Nós nos encontramos cansados, como o pastor Adriano até ministrou na semana passada. Nós lutamos, tentamos produzir, tentamos fazer algo na força do nosso braço. Nós nos cansamos, muitas vezes nós nos desencorajamos, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou, vai ser na força do meu braço, eu vou conseguir produzir algo para Deus, eu vou conseguir resolver os problemas da minha vida, essa situação eu vou conseguir fazer com que algo aconteça, e simplesmente nós nos encontramos fracassados, desanimados, desencorajados. Você precisa entender que chega um momento das nossas vidas que as nossas estratégias, os nossos meios, os nossos métodos, eles começam a falhar. Chega um momento em que todo aquele teu planejamento, todo aquele plano B, tudo aquilo que você planejou, que você imaginou fazer e conquistar na força do seu braço, ele começa a, poxa, já não está dando mais certo. Poxa, até comecei bem, eu até consegui nos primeiros dias, eu até consegui fazer algo, produzir algo, mas agora o negócio tá ruim, eu não estou mais conseguindo. E sabe, talvez você seja uma pessoa que está aqui essa manhã e se encontra como Pedro, lutando por algo, trabalhando por algo, batalhando por algo, mas você não consegue ter êxito algum. Talvez você está passando por essa situação dentro do seu casamento. Quando você busca conseguir salvar o seu casamento, salvar aquele relacionamento, e você faz de tudo, e você se esforça, e você ora, e você faz um jejum, e você conversa com um, conversa com o outro, e vai lá e faz um curso, e faz tudo o que está ao seu alcance. Mas você olha e diz, eu não consegui obter isso. Ou talvez na sua vida profissional, eu não sei, você se encontra dessa maneira, cansado, desencorajado, poxa, até comecei, até gostava, mas eu sinto que agora não está fluindo mais, eu sinto que agora não é mais, e você tenta, e você vai lá, e você se esforça, e você batalha, mas não flui mais. Ou até mesmo quando nós estamos usando todos os nossos métodos possíveis para salvar as nossas finanças, para mudar a nossa situação. Talvez tudo aquilo que você realmente já poderia fazer, que você imaginou, e mais uma vez você se encontra como Pedro, cansado e frustrado naquela tarefa. Porque na força do nosso braço nós não vamos conseguir. Sabe, na força do nosso braço talvez você não vai conseguir salvar a tua casa, salvar o teu esposo. Talvez você, como Pedro, pai e mãe, está aqui hoje e se encontra nessa tarefa árdua, querendo conquistar o coração do teu filho, querendo ganhar o coração do teu filho, querendo buscá-lo, querendo alcançá-lo. Mas quanto mais você trabalha, você sente que mais difícil o relacionamento fica. Mais difícil aquela situação se encontra. Ou talvez você se encontra cansado com os teus pecados. Cansado de lutar, cansado de tentar produzir algo para Deus, cansado de tentar fazer algo e, poxa, quanto mais eu penso que estou perto, mais pecador eu me encontro, mais sujo eu me encontro. Quanto mais eu penso, quanto mais eu tento na força do meu braço tentar me limpar, tentar mudar a minha situação, tentar mudar os problemas da minha vida, mais sujo eu me encontro e mais distante de Jesus eu me encontro. E essa manhã, como a Catiane falou, eu quero te dizer, querido, que é uma manhã onde a graça do Senhor Ele deseja te alcançar. É a manhã onde eu te digo que você precisa abrir mão dos teus métodos e ouvir a estratégia do Espírito. Sabe de uma coisa? Os nossos mecanismos, eles são falíveis diante da graça de Jesus. As tuas estratégias, os teus meios para tentar se limpar, eles são falíveis diante de Jesus. Eu vi uma frase e essa frase me chamou a atenção.
Quem é que vai se limpar antes de tomar um banho? Não faz sentido, não é verdade? E Jesus, ele é esse banho. Jesus é esse banho. Você não precisa tentar se limpar. Você não precisa chegar, poxa, Jesus, eu tentei dar uma melhorada aqui. Não. Ele deseja te encontrar como você está. Jesus encontrou Pedro nessa situação, frustrado, cansado, onde o trabalho dele já tinha acabado. Poxa, já acabou. Eu não vou mais fazer nada, eu já lavei minhas redes. Eu vou embora. E Pedro, ele sabia que não havia mais possibilidade nenhuma de encontrar algo naquele local. Mas Jesus encontrou Pedro naquela noite, naquela manhã. E quando você está cansado, eu quero te dizer uma coisa: abre mão dos teus métodos. Abre mão dos teus meios. Não tenta produzir algo mais bom. Não tenta produzir algo melhor para Deus. Não tenta. Não tenta se limpar. Não tenta tentar fazer algo para mostrar. Não, Jesus está melhor aqui. Não, Jesus, eu vou te apresentar isso aqui. Não. Chega diante de Jesus como você está. Jesus, é assim que eu estou. É cansado, é fracassado, é falido, é desencorajado. E Jesus, ele vai mudar a tua situação. Amém? Obedeça, mesmo que o direcionamento ele não faça sentido para você. Gente, Pedro, ele sabia o melhor local onde ele iria encontrar peixe ali. Pedro, ele pescava desde a sua juventude, ele pescava talvez desde criança. Ele sabia qual era a melhor estratégia, ele sabia qual era a melhor forma, ele sabia onde ele ia lançar as redes e ali talvez tivesse peixe ou então ali não tivesse peixe. Mas sabe de uma coisa? Talvez Pedro olhou para Jesus e pensou assim: o que é que um carpinteiro vai entender de pescaria? E às vezes nós nos encontramos dessa forma. Nós olhamos e pensamos: poxa, Jesus, mas eu acho que não é dessa forma, Jesus, eu acho que não é desse jeito. Mas Pedro, o que fez a diferença na vida de Pedro naquele local, naquele dia, naquele momento, foi que Pedro, mesmo desacreditado, ele abre mão dos seus meios. Ele abre mão daquilo que ele achava ser. Ele abre mão das suas estratégias e ele obedece à palavra. E ele decide caminhar em cima daquela palavra. E quando nós caminhamos em cima de um direcionamento, aquilo que Deus falou com você, se Ele falou com você, você precisa entender que vai haver prosperidade, que vai haver favor. Se Deus falou com você, por mais que você olhe e veja, não tem possibilidade alguma, Jesus. Poxa, Pedro havia passado a noite inteira pescando, a noite inteira lançando aquelas redes. E quando ele encontra Jesus, Jesus diz: vai lá e lança a rede. Poxa, ele poderia ter dito: ele não sabe o que ele está dizendo, eu vou para casa, depois eu tento novamente. Mas Pedro, ele diz: Jesus, eu passei a noite inteira pescando e eu não obtive nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sabe de uma coisa? Você precisa entender que quando Jesus libera a palavra, por mais maluco que seja o direcionamento, vai romper. Sabe, se Deus ele te deu um direcionamento, se Deus te deu uma palavra para que você exerça dentro da sua casa, para que você exerça dentro da sua empresa, você precisa entender, esse direcionamento é maluco, mas eu quero te dizer que se você caminhar em cima dele, vai romper, você vai prosperar, você vai ser bendito, vai haver favor do Senhor. Mas para isso você precisa abrir mão. Para isso você precisa deixar de lado aquilo que você sabe, deixar de lado aquilo que você aprendeu até mesmo desde quando você era criança. Sabe, muitas vezes o que nos faz parar, gente, o que nos impede de viver algo novo em Deus, são as nossas crenças limitantes. É achar, poxa, isso quando você acredita mais numa crença limitadora, naquilo que te limita, você deixa de usufruir aquilo que Deus tem para ti. E às vezes você está pensando: poxa, mas eu sou pequeno demais. Eu acho que eu sou incapaz de alcançar essa vaga. Eu acho que eu sou incapaz de fazer tal coisa. Eu acho que Jesus não me ama dessa forma. Eu acho que não é bem assim. Sabe, tudo aquilo que você tem escutado desde quando você é criança, todas essas coisas, elas acabam se tornando verdades absolutas para você, e você passa a acreditar naquilo. Não, eu não sei fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não vou conseguir. Mas você já tentou? Você já arriscou? Você já se lançou? Sabe quando você diz assim, não, eu não gosto de comida tal. Por quê? Tu já provou? Não,
é que eu acho que eu não vou gostar. Não existe isso, né, gente? E às vezes isso existe em todas as áreas da nossa vida. Não, eu acho que eu não sou capaz de passar nesse curso tal. Mas tu já tentou? Tu já foi lá? Tu já fez a inscrição? Tu já tentou? Não. E muitas vezes, quando nós vamos, quando nós tentamos, quando nós deixamos essas barreiras para trás que nos limitam, nós somos surpreendidos. E naquela manhã, Pedro, ele foi surpreendido pela graça de Deus. Pedro, ele deixou de lado aquilo que ele acreditava, a opinião dele, o que ele achava que era correto. Não é o melhor local para lançar as redes, não é a hora correta para lançar as redes, não é o jeito certo para lançar as redes. Mas ele está falando, eu vou obedecer. Ele está falando, eu vou lançar. E às vezes o Espírito ele está te desafiando a fazer coisas novas, a mudar a estratégia. O Espírito está te desafiando. Filho, tu já tentou demais assim, faz diferente. E eu sinto isso, eu sinto essa palavra queimando. Deus está te dizendo, poxa, se tu viu, não é assim, não está dando certo, é porque eu tenho a melhor estratégia para salvar a tua casa. Eu tenho a melhor estratégia para salvar o teu casamento. Eu tenho a solução para te livrar dos teus pecados. Eu sou a melhor coisa que pode acontecer para que mude, para que transforme a tua vida, para que mude e transforme a realidade da tua casa, para que transforme a realidade dos teus negócios. Eu sinto isso, essa palavra ela tem queimado no meu coração. Deus te dizendo, ouve o direcionamento, deixa de lado as tuas crenças limitantes, deixa de dizer que você é pequeno, deixa de dizer que você não consegue, deixa de dizer que essa oportunidade não é para você, deixa de dizer que não é para o próximo, não é para ele. Que palavra massa que Deus está liberando para ele. Não, é para você. É para você que Jesus está dizendo, lança as redes do outro lado. Se não está dando certo, escuta o direcionamento e faz diferente. E avança. Amém? Pedro naquela manhã ele foi surpreendido. Ele disse, poxa, eu gosto de imaginar, eu gosto de entrar na cena, e eu imagino a reação de Pedro, sabe? Eu imagino, poxa, mas eu tentei a noite toda, não é aqui que pega, é lá, é melhor pegar peixe aqui, na beirinha aqui. Mas Jesus está mandando eu ir lá para o meio, mas se Ele está falando, né? E Deus está falando com você. Deus está dizendo, filho, deixa de lado os teus métodos fracassados e aprende a viver da graça. Aprende a receber da graça. Deixa de lado, deixa de tentar, deixa de se cansar. Existe algo novo que o Senhor deseja te ensinar. Amém? E a outra coisa que eu aprendo com a vida de Pedro é que as nossas experiências frustradas, elas não podem nos fazer desistir. Gente, quando nós caminhamos na graça, os nossos erros, eles se tornam ensinamentos. Quando nós caminhamos na graça, os nossos erros, as nossas experiências fracassadas, elas se tornam apenas experiências. Elas se tornam experiências, elas se tornam um meio para que você olhe e veja, poxa, eu errei ali, eu fracassei aqui e eu não vou mais fazer dessa forma. Sabe, a condenação, ela não vai te levar a lugar nenhum. A condenação, ela não vai te fazer crescer. A condenação, ela não vai te fazer avançar. Quando você se condena, quando você fica mal por causa dos teus erros, por causa que você se encontra cansado no teu trabalho, quando você se encontra frustrado, você não tem vontade de avançar. E a graça de Jesus é que te faz avançar. É quando você olha para os teus erros e diz assim, sim, eu errei, sim, eu fracassei, sim, eu falhei, mas eu vou continuar, porque agora a metodologia vai ser diferente. Não vai ser mais com a minha força, mas vai ser confiando na mão do Senhor. Vai ser confiando em quem Ele é, vai ser confiando na palavra que Ele falou. E como eu já te disse, por mais que o direcionamento que o Senhor liberar sobre você pareça ser maluco, você precisa ter um coração obediente. Sabe, pastora, Deus me deu uma estratégia a gente conversa aqui na Casa Amarela com muitos empresários, com muitas pessoas, e eu te falo isso como um exemplo. Sabe, por muito tempo na minha vida, eu e o meu esposo, nós tentamos ali dar uma forcinha para Deus. Não, amor, vamos fazer dessa forma aqui com o nosso financeiro, porque agora, né, as coisas vão apertar um pouco. Mais uma crença limitante. Quem foi que disse que ia apertar? Você? Porque Deus te chamou para viver uma vida abundante.
Ai, amor, é porque as coisas vão apertar aqui, então vamos fazer assim, fazer aquilo. E todas as vezes que eu tentei dar uma forcinha para Deus, sabe o que foi que aconteceu? As coisas foram de mal a pior. Piorou, acabou, foi com tudo. Até o momento em que o Senhor falou, tá bom, não é na forma de vocês. Não é na planilha de vocês. Não é nos meios de vocês. Eu tenho a melhor solução. Eu tenho a melhor forma de você resolver esse problema. Eu possuo a chave que vai destravar sobre a tua vida. E quando eu entendi isso, gente, a minha vida, ela mudou. A minha vida, ela, tipo assim, meu Deus, eu sou outra pessoa. Porque eu entendi, se o direcionamento é esse, Senhor, parece ser louco para mim, Senhor. Senhor, parece ser... Gente, eu e o Jacaúna, nós morávamos numa casa, pagávamos um aluguel X, e quando Deus disse assim, tá na hora de se mudar. E vocês vão pagar 3 vezes o valor do que vocês pagam. Eu disse, meu Deus do céu, Senhor, tu sabe, né, pai? Peraí, Senhor. E foi só... E o direcionamento, ele era maluco. Ele era, meu Deus, é viver por fé. E quando nós decidimos obedecer e caminhar em cima dessa palavra, as coisas romperam. As coisas romperam, sabe por quê? Porque não foi no medo, não foi na incredulidade, não foi no eu vou lançar, mas será que vai dar certo? Não, se ele está falando, eu vou fazer. Se ele está falando, eu vou romper. Se Deus está te dizendo, dá um passo novo, querido, dá um passo novo. Mas dá sem medo, dá confiando naquele que falou contigo, dá confiando na palavra que ele liberou sobre você, porque quando os dias difíceis ele vier, quando o medo, quando a indecisão chegar na porta do teu coração, você vai dizer, ei, aqui não, porque eu possuo uma palavra. Eu possuo uma palavra, Deus falou comigo para fazer. Senhor, se você falou, abre as portas. Pedro estava lá tentando da forma dele. Quando Deus disse, lança as redes, vieram muitos peixes. Porque ele caminhou em cima da palavra. Ele caminhou em cima do direcionamento e não em cima daquilo que ele achava ser o correto. E não na forma que ele achava ser o correto. Pedro poderia ter dito, não, eu vou embora, ele não sabe o que está dizendo. E quantas vezes nós deixamos de evoluir, de crescer, porque nós achamos que os nossos meios são os melhores, quando não. Sabe, o Senhor, Ele te criou, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe aquilo que é melhor, Ele sabe o que é que vai fazer, o que é que vai falar, o passo que você tomar, Ele sabe onde aquilo vai produzir um resultado. E o que Jesus está dizendo essa manhã é caminha na graça e não olha para a condenação. Deixa a condenação de lado. Eu errei, eu fracassei. Amém, eu errei, eu fracassei, mas eu vou levantar e agora eu vou fazer da maneira correta. Eu vou levantar e agora eu já não vou mais caminhar do meu jeito. Eu vou ouvir aquilo que o meu Senhor está me direcionando e é em cima da palavra dele que eu vou caminhar. Amém? Eu quero ler alguns versículos para você que quando eu estava lendo, esses versículos eles vieram de encontro ao meu coração. E eu quero te dizer que Jesus, como eu falei, Ele é aquele que pode solucionar o teu problema. E não existe uma circunstância que você passa, não existe nada na sua vida que você venha estar passando que Jesus ele não tenha uma palavra para te liberar e uma solução para te liberar. E eu estava lendo isso e eu quero compartilhar contigo. Sabe, se você se encontra no meio de uma tribulação, a Bíblia diz o seguinte, em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mas, pastor, eu me encontro cansado, eu me encontro desencorajado. A palavra do Senhor diz em Isaías 40:29, Ele faz forte ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Mas eu me encontro angustiado, eu me encontro mesmo, meu coração está pequeno de tanta angústia. A Bíblia diz em Salmos 121, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Amém? E se você estiver com medo, eu quero te dizer, em Isaías 41:10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus e eu te fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mas eu me encontro ansioso no meio desse problema, pastor, eu estou mesmo assim. A Bíblia diz em Salmos 94:19,
quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Não existe uma circunstância na sua vida que você venha passar que Jesus não possa te socorrer. Aqueles homens trabalharam uma noite inteira e não tiveram nenhum resultado, mas quando Jesus, ele entra no barco de Pedro a primeira vez, os negócios de Pedro começam a prosperar. Sabe o que é interessante? Isso que me tocou. Gente, a palavra fala que Pedro, quando ele presencia aquele milagre, ele se prostra e ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele errou. E sabe de uma coisa? Na nova aliança da graça, Deus primeiro te faz prosperar. Deus primeiro te abençoa. Deus primeiro libera favor sobre a tua vida. E o seu amor e a sua graça e o seu favor transbordante, eles te levam ao arrependimento. Então não se preocupa em querer se arrepender. Não se preocupa em querer tentar organizar os problemas da tua vida. Recebe da graça e do favor de Jesus. Pedro primeiro ele experimentou aquele milagre e depois ele se prostra e se arrepende. Jesus não estava ali para dizer: Pedro, olha, você é pecador, você fez isso, aquilo, você precisa se arrepender para que eu faça um milagre na tua vida. Não! Pedro primeiro experimenta o milagre. Jesus primeiro mostra para ele quem ele é. Jesus revela a sua graça. Jesus revela o seu amor. E depois que Pedro experimenta de toda a bondade do Senhor, é que ele diz: eu sou pecador, Jesus. Ah, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Sabe de uma coisa? Os teus erros, eles não afastam Jesus de ti. Não foi Pedro que pediu para que Jesus entrasse no barco. Jesus pediu para entrar no barco de Pedro. Jesus disse: Pedro, deixa eu entrar no teu barco. Pedro, eu tenho a solução para mudar a tua vida. Sabe de uma coisa? Para de pensar que os teus erros e os teus fracassos, eles estão afastando Jesus de ti. Ai, Jesus não fala comigo porque eu pequei. Ai, Jesus não está me dando resposta. Ai, meu casamento está indo de mal a pior porque a gente pecou. Ai, porque eu não fiz isso e é por isso que está dando errado. Ai, eu acho que não está dando certo porque eu sou desobediente. É por isso que Jesus está longe, é por isso que Jesus não está mais falando comigo, é por isso que Jesus não está me dando uma resposta. Não. Deixa de caminhar na condenação e aprende a viver apenas na graça de Jesus. Jesus é a tua graça, sabe? É a graça de Jesus que faz com que você acorde toda manhã e você diga: Jesus, eu vou lutar mais uma vez. Jesus, eu vou mais uma vez. Jesus, eu acredito na palavra que você falou comigo. Eu vou ser vencedor, eu serei. Sabe, a palavra do Senhor diz que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor diz que nele nós podemos todas as coisas. Mas a condenação vai te dizer que você não pode. Os teus pecados vão te dizer que você é um fracassado. Os teus erros vão te dizer que você não é ninguém, que você não tem força. Mas sabe, ele diz: em ti eu faço nova todas as coisas. E com Cristo, querido, você precisa entender que nós saltaremos muralhas. Não é na nossa força de fato, não é através dos nossos meios, não. Nós somos falidos, mas quando nós recebemos da graça de Jesus, aí sim nós nos tornamos poderosos. Quando nós recebemos da graça de Jesus, aí sim nós vamos conquistar tudo aquilo que está no nosso coração. Quando você confia na graça de Jesus, você consegue vencer todas as crenças que te limitam. Tudo aquilo que diz que você não pode, tudo aquilo que diz que você não é. Quando você confia na graça de Jesus, porque somente a graça é que faz com que a gente olhe para nós mesmos e diga assim: eu venci. Porque muitas vezes a condenação vai fazer você olhar para você e vai dizer: eu fracassei, eu errei, eu pequei. Mas essa é uma manhã onde Jesus está dizendo: recebe da minha graça. Deixa com que Jesus entre no barco. Deixa com que Jesus te mude a estratégia. Permita com que Jesus entre no barco e diga: Jesus, eu te apresento essa situação. Jesus, eu estou passando por esse problema. Eu te apresento isso, Jesus. Qual é a palavra que você tem para liberar? Qual é o direcionamento que você tem para liberar? Amém? E por último, eu quero te dizer que quando nós confiamos na voz de Jesus e caminhamos em cima do direcionamento, não somente você é abençoado, mas todas as pessoas que estão ao teu redor, elas também são abençoadas.
Pedro, ele não foi a única pessoa naquele dia que experimentou do milagre. Pedro não foi a única pessoa que pôde usufruir daquele milagre. A palavra do Senhor diz que eram tantos peixes que eles tiveram que pedir ajuda para outras pessoas e o barco deles quase ia a pique. Quando você recebe dessa graça, quando você vive dessa graça, você precisa entender que outras pessoas também são abençoadas através da tua vida. Outras pessoas também, elas podem se alimentar daquilo que você está recebendo. Quando nós caminhamos em cima do direcionamento de Jesus, a nossa casa, ela é abençoada. Quando nós caminhamos em cima da palavra que o Senhor libera, o nosso casamento, ele é transformado. Os nossos filhos, eles são mudados. Quando nós caminhamos em cima do direcionamento, as coisas começam a fluir. A palavra do Senhor, ela vem para trazer vida, ela vem para trazer norte, ela vem para trazer um direcionamento, ela não vem para te confundir, ela não vem para te deixar, mas será que é, mas será que não é? Não, confia no direcionamento e os teus negócios vão prosperar. Confia no direcionamento e você vai ver que tudo aquilo que você colocar a mão vai fluir, vai prosperar, vai crescer, vai expandir. Vai expandir, e não sou eu que estou te dizendo, é Jesus. Não existe nada que Jesus toque que não seja transformado. E talvez seja a hora que você precisa dizer: Jesus, toca em mim, Jesus. Toca, Senhor, na minha empresa. Sabe, quando você prospera, querido, os teus funcionários também prosperam. As pessoas que estão ao teu redor, elas usufruem daquela bênção. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele não tem direcionamento só para a tua vida espiritual. Não, ele tem direcionamento para todas as áreas da sua vida. Se você vai começar um relacionamento, e aí, Jesus, será que é essa pessoa? Jesus, eu quero empreender, eu quero abrir aqui um negócio. Qual é a palavra, Jesus? Você acha que Jesus é exaltado na miséria, como a Catiane falou? Gente, será que Deus está nesse negócio quando tu diz assim: meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de energia? Deus está aí? Sério? Será que Deus está aí? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer as compras na minha casa. Será que Deus, ele realmente está nesse negócio? O nome do Senhor, ele é glorificado quando você prospera. O nome do Senhor, ele é exaltado quando você muda de vida. Porque as pessoas vão olhar e vai dizer: poxa vida, se ele conseguiu, então eu posso. O que é que está acontecendo, Stefano? Sabe, ninguém vai olhar para você como um miserável, um fracassado e vai querer se espelhar na tua vida. Quem aqui vai querer se espelhar num fracassado, querido? Me diga. Quem aqui olha para a pessoa que está ali vivendo uma vida miserável e diz assim: eu queria ser como aquela pessoa, ó. Não, você vai olhar para aqueles que estão prosperando, você vai olhar para aqueles que estão alcançando lugares altos. E eu quero te dizer, pessoas vão olhar para você e elas vão se inspirar na tua vida. E elas vão ver que não foi por causa de você, não foi por causa dos teus métodos, mas foi por causa do Cristo que habita em você. Pedro, naquele dia, ele experimentou o milagre, mas ele não foi o único. Todas as outras pessoas que estavam naquele local, elas puderam usufruir daquela bênção. E sabe de uma coisa? Deus deseja te abençoar para que outros também sejam abençoados. Deus deseja fazer com que a tua vida prospere, os teus negócios prosperem, o teu financeiro prospere, a tua casa, os teus relacionamentos, o relacionamento com os teus filhos, eles venham ser mudados. Sabe por quê? Porque existem pessoas aí que estão precisando de um referencial. Existem pessoas que estão precisando de alguém que elas olhem e digam assim: eu vejo Jesus naquela pessoa e eu quero ser como ela. E eu quero te dizer uma coisa: você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Dentro de você existe e habita um Cristo que é forte, que é valente, que é vitorioso. Sabe uma coisa? Nem a morte pôde detê-lo. Nem a morte pode detê-lo. E essa manhã eu quero te convidar: deixa fluir a vida de Deus que existe dentro de ti. Deixa fluir, deixa o medo ir embora, a confusão ir embora. Sabe, mas eu estou confusa. Não, ouve o direcionamento, escuta o que ele está falando e caminha em cima dele, porque eu te garanto, você vai prosperar. A tua vida, ela vai mudar. Eu quero que você levante essa manhã do seu local e você levante com uma mentalidade diferente. Sabe, eu te proíbo a se condenar aqui essa manhã. Eu te proíbo a dizer assim: Jesus, me perdoa por causa desse pecado. Eu te proíbo. Eu te convido a viver e a receber da graça de Jesus.
E sabe, se as coisas deram errado, se você fracassou, se você se encontra cansado de alguma forma, se você se encontra, poxa, eu acho que eu fracassei, eu quero te dizer uma coisa: lança as redes do outro lado. Lança as redes do outro lado. Escuta a estratégia. Não fica aí no teu canto como um fracassado, como alguém que está necessitado. Não, você possui a vida de Deus. Você possui a vida de Deus. E nessa manhã eu quero romper com toda a incredulidade. Eu quero romper com o medo. Eu quero romper com o abandono. Você é filho. Você é filho. E Jesus, Ele conhece, Ele sabe qual é a tua necessidade. Jesus conhece o teu coração. E essa manhã eu te convido a você usufruir da bondade de Jesus, a você experimentar da graça de Jesus, a você se lançar nesse rio. Eu quero me esvaziar de mim. Da religiosidade, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Vamos lá, eu quero te convidar a romper essa manhã. Eu quero te convidar a romper. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que afasta de ti, Jesus, pois aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Oxê, caralara. Você é filho! Oxê, caralara, babababá, xô, caralara, babababá. Ah, Jesus! Ensina a o meu coração. Xícara. Me leva em teus braços de amor. Nos envolve essa manhã, Espírito Santo. Nos envolve essa manhã na tua graça. Nessa manhã nós abrimos mão, Espírito Santo, de todos os nossos medos. Nós abrimos mão de todos os nossos temores. Nós abrimos mão de tudo aquilo que nos limita. E nós queremos viver a tua graça, experimentar a tua graça. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: você é filho. Você pode todas as coisas. Aquilo que é do Pai também é seu. Ah, Jesus, que todas as correntes sejam quebradas essa manhã. Que toda corrente, que toda acusação, que todo medo vá embora em nome de Jesus. Sabe, eu estou tendo uma visão agora.
E eu vejo correntes sendo quebradas. E eu vejo pessoas que estavam presas, que estavam amarradas. Eu vejo pessoas correndo em direção ao rio. E eu quero te dizer, essa manhã o Espírito Santo, ele pega na tua mão e ele diz: filho, corre, 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 corre.